Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para nossa segunda aula do quarto módulo, onde eu vou te falar algumas estratégias de organização para seu estudo EAD, como também gerenciar melhormente o seu tempo, gerando produtividade, um estudo aí produtivo, como também você conseguir acompanhar o seu processo acadêmico, ou seja, você sentir que está aprendendo de verdade. Então, se você quer essas dicas, já vem comigo. Pois é, gente, nesse vídeo eu vou te explicar aí várias estratégias para que seu estudo aconteça de maneira organizada. Então, como você se organizar no EAD, mas primeiramente você precisa saber como estudar. Não adianta você saber o que vai estudar sem saber como estudar, porque acaba que você perde muito tempo. O primeiro passo para você saber como estudar e aproveitar melhor o seu tempo ali de estudo é você definir um método de estudo que se adeque melhor a você. Então, existem inúmeros e inúmeros métodos aí pela internet, então você pode pegar aí vários e tentar fazer com que isso aconteça, mas eu acredito que cada pessoa tem o seu modo de aprender, né? Através ali de um método, ela consegue aprender. Então, não adianta você estar tentando vários e vários métodos de variadas pessoas, porque todos somos diferentes um do outro. Então, para que isso aconteça, você precisa testar. Então, comece aí os seus estudos testando de que maneira você aprende melhor. Isso é uma metodologia. Se você ainda não encontrou o seu método de estudos, eu aconselho você testar e vou dar aqui algumas dicas para você ver como o seu cérebro aprende melhormente, tá bom? Porque tem cérebro que aprende mais com a leitura, outros mais com a escrita, porém, cientificamente, o cérebro aprende aí 10% utilizando da leitura. Então, se você é uma pessoa que gosta apenas de leitura, cientificamente é comprovado que o cérebro só absorve 10% ali de toda aquela leitura. Então, é importante você ver outros métodos também, além da leitura, para que seu estudo seja realmente eficiente. Já com a escuta, escutando ali, por exemplo, uma videoaula, apenas com a escuta, o nosso cérebro aprende 20%. Então, se você conciliar aí a leitura com a escuta, seu cérebro vai conseguir absorver 30% daquele assunto, então já é bem mais do que só a leitura. Então, tenta aplicar esses dois métodos nos seus estudos, que com certeza vai te ajudar ainda mais a fixar o conhecimento. Já utilizando da observação, aprendemos aí 30%. Então, o nosso cérebro consegue captar aí até 30% utilizando da observação, a gente visualizar alguém realizando alguma prática. E se juntarmos aí a visão com a escuta, o nosso cérebro consegue absorver 50% daquele assunto. Então, é bem legal quando a gente assiste ali videoaulas mais práticas, com o professor realizando exemplificações, porque assim o nosso cérebro consegue absorver bastante coisa, bastante conhecimento. Agora, se você quer alavancar o seu aprendizado, quer aí absorver mais da metade do conteúdo, você pode fazer o seu estudo ali tranquilamente através da leitura, de videoaulas, da escrita, da observação. E para potencializar esse efeito, você pode utilizar da discussão. Então, no momento que você discute esse assunto com outra pessoa, dialoga ali, vê o ponto de vista dela e também exemplifica o seu ponto de vista, o seu cérebro consegue absorver aí 70% do assunto. Então, é muita coisa, muito conhecimento adquirido através de uma discussão, lembrando que não é para você dizer que só o seu ponto de vista está certo e o da outra pessoa não. É importante que você esteja aberto a aprender novas coisas, a ver também o ponto de vista daquela outra pessoa, pois assim vai te dar ainda mais informação sobre aquele conteúdo que você vem estudando, como também você pode ir realizar um estudo mais aprofundado para ver se o que aquela pessoa falou é realmente verídico ou não. Já se a gente exercitar o nosso conhecimento, o nosso cérebro consegue aí aprender 80% do assunto. Então, após realizar ali leituras, após discutir com alguém, após você observar, escutar, você pode realizar exercícios
sobre aquele assunto, que seu cérebro vai conseguir adquirir 80% daquele assunto. E como potência máxima, né, a metodologia que mais vai te conseguir passar conhecimento é o ensinar. Então, o nosso cérebro consegue absorver aí 95% do assunto a partir do momento que ensinamos para outra pessoa ou até mesmo ensinamos para nós mesmos. Como sabemos, vários educadores aí falam, né, que o que ensina é o primeiro que aprende. Então isso realmente é verdade, pois para a gente conseguir repassar esse conhecimento para outra pessoa, você tem que estar realmente com aquele conhecimento intrínseco dentro de você, né? Pois às vezes a gente lendo ali, a gente até que consegue absorver o assunto, mas quando vai passar para outra pessoa, a gente não consegue de forma alguma. Então, quando chegamos a ensinar, é porque temos que elaborar o modo mais fácil possível de passar esse conhecimento para aquela outra pessoa conseguir aprender também. Então, se você realmente quer aprender durante os seus estudos, principalmente aí na modalidade EAD, tenta testar todas essas metodologias que eu citei agora. Vocês sabem aí a porcentagem de aprendizagem cientificamente. Então, se você quer realmente aprender, tenta aí aplicar todos eles ou pega um ou outro e tenta ver qual funciona melhor para você, para que seu tempo de estudo seja produtivo, né? Sem nenhuma perda de tempo. Pois às vezes a gente passa ali horas e horas estudando e quando vai resolver ali a avaliação ou até mesmo vai resolver algum exercício, a gente não consegue acertar, fica com bastante dúvida na hora de responder. Isso significa que você não está tendo um processo, né, um progresso na sua vida acadêmica, na sua jornada acadêmica. Então é bem importante que você realmente venha aprender no seu tempo de estudo, para que na hora da avaliação ali, da resolução das questões, você não tenha nenhuma dúvida acerca daquele assunto, porque isso significa que você realmente conseguiu aprender sobre ele. Então, vai testando aí essas metodologias que com certeza alguma vai dar super certo para você. Outro ponto que temos que observar durante os nossos estudos é se o nosso cérebro está tendo ali uma contextualização daquele assunto, pois o nosso cérebro só consegue aprender com essa questão da contextualização, com uma construção. Então, é importante a gente seguir uma sequência lógica quando formos estudar. Então, não adianta você pegar ali aquele assunto que você tem para estudar se você não tem uma base boa. Então, é sempre importante você ver se você realmente já aprendeu o básico do básico de conhecimentos gerais para poder prosseguir para outros assuntos mais avançados, mais aprofundados. Pois podemos perceber aí muito fracasso, né, no mundo do ensino superior, pois muitas das pessoas elas não têm, infelizmente, às vezes por falta de oportunidade mesmo, uma base boa da educação básica. Então acaba que ela não consegue interpretar, por isso que ela não consegue responder algumas questões, ou ela tem dificuldades em ler, por exemplo, palavras muito complexas, não sabe o significado delas e por isso não consegue ir tão bem na faculdade. Então é bem importante que a gente verifique quais os assuntos básicos que a gente tem mais dificuldade, como por exemplo, se você for aí fazer uma faculdade de matemática na área de exatas, é importante você verificar se os seus conhecimentos básicos estão em dia, como a subtração, a divisão, a adição, a multiplicação, para assim você partir para aqueles assuntos mais avançados, como fração, né? E todos aqueles outros assuntos mais aprofundados que necessitam deste conhecimento básico para você conseguir realizar a conta até o fim. Então sempre lembra que seu cérebro precisa sempre ter um alicerce para conseguir construir novos e novos conhecimentos. Às vezes também as pessoas não têm costume de fazer leituras e acaba que quando chega no ensino superior não consegue ler um livro até o fim ou até mesmo não consegue ali entender as questões, né, a lógica, enfim, tudo isso é falta de uma educação básica bem estruturada. Então busca esse conhecimento aí que infelizmente não foi adquirido antes, busca algumas revisões ou até mesmo estudar mais a fundo sobre esses conhecimentos básicos antes de ir aí para os assuntos mais complexos,
pois o nosso cérebro só funciona assim, do mais simples para o mais avançado, e assim com certeza você vai conseguir pegar aqueles assuntos mais complexos com muita mais facilidade. E agora que você já sabe como estudar, né, depois que você adquiriu aí a sua metodologia, como também aí entendeu que o seu cérebro só funciona com essa contextualização e essa sequência lógica, agora vamos para o que importa, que é o que estudar. Então agora eu vou mostrar um pouquinho como você se organizar, ter um controle ali das suas datas de avaliações, como também um controle das disciplinas fixas, para assim você melhor entender e se organizar para que seu estudo aconteça. Então já separa aí no seu caderno, ou até mesmo você pode utilizar as matérias, né, que já vem pronto para você conseguir organizar as datas das suas provas. Então já anota tudo no caderno, todas as datas das suas avaliações, como também você pode anotar aí todos os seus horários para você entender, né, qual o horário de cada disciplina, caso você faça uma faculdade presencial, ou senão você pode montar esses horários de acordo com o que você estuda durante a semana na sua casa. Então, por exemplo, se você tem ali de 3 a 4 disciplinas por semana, seguindo ali, né, o cronograma da sua faculdade, mas você tem que estudar esse conteúdo em casa, então seleciona aí os horários que você acha melhor para estudar cada disciplina, como também os dias, e anota tudo no seu caderno. Por exemplo, segunda você vai estudar a disciplina de psicologia. Na terça-feira você vai estudar a disciplina de conteúdos básicos de matemática. Então assim você vai se organizando de acordo com os dias, né? Então aquelas disciplinas que você acha que tem mais dificuldades, coloca naqueles dias que você é mais livre, e aquelas disciplinas que você acha um pouco mais simples, você pode colocar em um horário que você, infelizmente, não tem como dedicar tanto tempo, mas rapidinho você absorve aquele conteúdo, então coloca nesses dias. Então cria aí esse controle de datas e horários que com certeza vai te ajudar demais a se organizar, e assim você vai saber o que estudar antes mesmo de sentar ali para estudar. E outra estratégia que você pode utilizar para os seus estudos EAD funcionar e impulsionar de forma produtiva com um bom gerenciamento do seu tempo é você utilizar a técnica de estudos, que é uma sequência dentro de 24 horas com 3 etapas. Então, dentro de 24 horas, independente do horário, né? Se você quiser pegar aí direto, por exemplo, 1h30 para estudar, você pega. Se não, você pode fazer, né, uma parte de manhã, uma parte de tarde e uma parte da noite, enfim. Contanto que essas 3 etapas sejam cumpridas dentro de 24 horas. E a primeira etapa da sequência é você começar com o estudo passivo, que seria o quê? Você receber a informação. Ou seja, você pode fazer ali uma leitura, assistir uma videoaula, ou assistir a videoaula que o professor te passou, ou assistir um vídeo acerca daquele assunto. Enfim, você vai receber a informação sobre aquele conteúdo, seja ele qual for, né? De acordo aí o dia que você determinou para estudar aquele assunto. Então, por exemplo, se você colocou aí no seu calendário que na segunda você vai estudar sobre verbos, então você vai procurar ou assistir a videoaula que o seu professor passou sobre verbos, ou até mesmo pode ler um livro, um artigo, ouvir um audiobook, enfim, de acordo com a metodologia que você selecionou, né? Se você acha que aprende mais lendo, você escolhe um livro. Se você acha que aprende mais escutando, um audiobook e assim por diante. O segundo passo é você ir para o estudo ativo. Então o cérebro não vai conseguir aprender somente com o passivo, né? Ele vai absorver muita pouca coisa, rapidinho ele vai esquecer. Então a gente precisa passar do estudo passivo para o estudo ativo. E o que seria o estudo ativo? É você colocar em prática aquilo que você recebeu de informação. Então você vai pegar essa informação que você recebeu e vai passar aí para um caderno, né? Você vai fazer anotações, mas não será ali anotações copia e cola. O que seria copia e cola? Você pegar tudo aquilo que está escrito naquele livro, naquele vídeo, e escrever no caderno ali 10 páginas de resumo sobre aquele assunto, só copiando e colando. Não. Para que o estudo ativo aconteça e seu cérebro realmente venha aprender,
você vai pegar aquelas informações todas que você recebeu e você vai escrever com suas próprias palavras, poucas palavras, não precisam ser muitas, e você vai esquematizar. Então, por exemplo, se tem falando ali sobre verbos, você vai adicionar ali no seu caderno verbos e vai adicionar o que é. E aí, com suas palavras, você vai escrever o que você entendeu, o que é o verbo. E assim sucessivamente. E a partir do verbo, né, vai vir outros e outros assuntos, então você vai dividindo ali conforme achar necessário, com tópicos, e vai escrever com suas palavras ou até mesmo palavras-chave, o que você entendeu o que é cada uma. E o terceiro passo da nossa técnica de estudos é você resolver questões. Então, você já realizou o estudo passivo, que foi a leitura, o recebimento da informação, o estudo ativo, que foi o que? Fazer as anotações, enfim, dizer ao seu cérebro o que você entendeu sobre aquele assunto, e agora você vai resolver questões. Então, você pode pesquisar aí na internet ou até mesmo no livro que você estava estudando. Você vai resolver com o objetivo não de avaliar o que você sabe, mas com o objetivo ali de fixar o conteúdo. Então, serão questões de fixação, né? Não serão questões que valerão a nota ou que você vai ficar triste porque não conseguiu acertar. Não, vai ser questões para te ajudar aí a fixar. Então, você até mesmo pode elaborar essas questões. Então, em um caderno à parte, sem olhar mais para o resumo, você pode anotar ali, né, todos os pontos que você viu sobre aquele assunto e você mesmo vai responder a fim de fixar melhor esse assunto. E por fim, você vai descansar para que o seu cérebro consiga absorver todo aquele conhecimento, e isso será feito dentro de 24 horas. Já no outro dia, você vai revisar esse assunto anterior e pode aí começar novamente com essa técnica de estudos, agora vindo a revisão primeiramente, né, do conteúdo passado, para que você não esqueça de maneira nenhuma sobre aquele assunto que você estudou, e vai começar novamente em outro assunto, ou você pode continuar aí o mesmo, dependendo de como você se organizou. Você vai realizar o recebimento da informação, vai realizar o estudo ativo e vai resolver as questões, lembrando sempre de descansar, para que o seu cérebro consiga aprender. Então, com essa técnica, você não precisa estudar horas e horas, você pode estudar ali 1 hora, 1 hora e meia, tá bom? No máximo 2, fazendo sempre intervalos, porque é super importante para que o nosso cérebro consiga ali realmente absorver todas aquelas informações, e assim você vai conseguir se organizar melhor nos seus estudos, como também vai gerenciar melhor o seu tempo, pois você não vai precisar de horas e horas, pois sabendo como estudar, não vai ter que perder tempo, mas sim sempre ganhar. Pois o importante não é estudar muito, e sim todos os dias. Então, a palavra-chave para esse vídeo é constância. Tenha constância. O importante não é ler 10 horas seguidas e passar uma semana sem ler. Não. O importante é você ler, nem que seja 10 minutos por dia, mas que todo dia você realize essa leitura, porque assim, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue chegar lá. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Aplica aí nos seus estudos, que com certeza você vai avançar muito nos seus estudos. Te espero na próxima aula. Tchau!